Boa noite, gente, bem-vindos, bem-vinda Camila. Então vamos dar início a mais uma aula, nossa 8ª aula desse módulo de gestão financeira. E a gente começa igual, e vocês podem me perguntar aí a qualquer tempo, virando a página. Então, a nossa aula hoje é a nossa aula 8, e essa frase eu não vou cansar de repetir por enquanto, até descobrir uma nova. Vamos ampliando olhares aí, por favor. Então, gente, o quiz 8 eu vou postar. Acho que até sexta-feira eu posto esse quiz 8. Elas são respostas individuais, vale 10 pontos de novo. Vai ser a 5ª atividade aqui, valendo 10 pontos. Aí vocês podem entregar até segunda-feira. E ela começa a ficar mais parecida. Tereza e Thalita, boa noite. Então, o nosso quiz, ele começa a ficar mais parecido com a avaliação final, não é? Com 10 questões. Essas 10 questões lá para a primeira semana de junho, mais ou menos, vai ser o quê? 10 questões para vocês fazerem em uma hora. E esse quiz 8, ele tem mais a cara da prova, né? E tudo que cair na prova não vai ser nada diferente do que a gente está trabalhando até aqui. Virando a página. Boa noite, Adriana. Então, segunda-feira, dia 19, será que eu coloquei a data certa? Coloquei. Boa noite, professor. Boa noite. Então, vale 10 pontos e a resposta é individual. Então, o operacional continua sendo por esse link. E a gente tem aí o nosso contrato, que é o mesmo, né? Andragógico, com aquelas 9 questões. Uma novidade para as aulas, acho que desde a semana passada, é o boletim informativo. Ele está aí na tela para vocês e eu vou ler, a gente vai ler junto. Quer dizer, eu vou ler para vocês. Então, esse boletim é do dia 12, hoje é dia 13, então esse boletim é de ontem. Prezado aluno, atento às sugestões apresentadas no início desse semestre pelo nosso corpo discente, vocês, né? Atualmente, no tocante à falta de comunicação por parte da faculdade, informamos que as seguintes ações foram incorporadas pela nossa instituição de ensino superior. 1. Pesquisa de satisfação, sua opinião é muito importante, contamos com 5 minutos de sua disponibilidade para acessar esse link. Esse roteiro, né, sobe para o Que Mágico, e lá vocês podem, clicando o roteiro, clicar nesse link e responder. Dia 21 de abril, quarta-feira, não haverá aula porque é feriado. Esse feriado não foi compensado nas medidas municipais relativas à contenção à pandemia Covid-19. Então, quarta-feira da semana que vem, não é a nossa aula, mas é a aula de um outro professor. Então, pela programação aí, não tem aula. Nesse momento, lançamos a terceira ação, que é a divulgação de um boletim semanal apresentado diariamente pelo seu professor, com o objetivo de publicizar os principais acontecimentos da instituição. Esperamos, com essas medidas, atender cada vez mais às suas expectativas. Então, esse daqui é o boletim de ontem, que vocês estão tomando conhecimento agora, espero. Se vocês já tiveram esse comunicado ontem, alguém já leu esse para vocês? Igualzinho? Entrou a professora Gabi. Então, tá. Então, tá lido. Legal. Tá lido e relido. E vocês vão poder ver lá no Que Mágico depois. Virando a página. Então, hoje a gente vai fazer o feedback do quiz passado. Ele vai ser breve, né? Ele vai ser parcial, ele não vai ser total, não é? E essa aula, ela é mais ou menos 60 minutos, mas
esse recado é da turma anterior, então, se precisar estender, não tem problema nenhum. O feedback vai ser sobre juros compostos. Então, a gente pega uma questão de juros compostos do quiz 7 e retoma aqui. Se vocês não quiserem, a gente vira a página. Alguém quer perguntar algo de juros compostos? Tá todo mundo quietinho, então Pro, eu tenho uma dúvida, mas eu acho que não é em relação a juros compostos. Eu acho que é mais naquela questão para descobrir o rendimento. Eu acho que é isso. Rendimento em juros compostos. Isso. Porque tem uma parte que a gente, por conta da fórmula, a gente coloca 1 mais o percentual, né, entre parênteses, elevado, né, a alguma potência. E eu sei que durante a conta a gente tem que tirar esse 1 de novo. Sim. É isso, não é? Por quê? Então, tá, essa questão, ela é de juros compostos, mas ela é uma questão específica à taxa, não é rendimento, não. Específica à taxa equivalente. Isso. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou trabalhar, então, a questão do montante, a questão do rendimento e essa questão que você falou, né? E aí a gente trabalha esse feedback de juros compostos e, se for necessário, vocês perguntam. Maria Alves levantou a mão, quer perguntar? Pro, então, em juros compostos, esse montante que a gente faz fazendo a continha com -1, só quando é referente à taxa? Isso. É que entra, que a gente coloca o -1, que a gente tira, no caso? Isso. Quando tem lá, acho que são as duas últimas perguntas do quiz 7, né, que pergunta sobre a taxa, né, de 3 meses. Quando vocês fazem um cálculo puro de taxa, aí sim você retira o 1 e multiplica por 100 para publicar a taxa. Porque eu fiquei meio perdida, Pro. Né, eu me achei, mas eu fiquei meio perdida nisso, porque quando pede a taxa, no regime de composto que é referente à taxa, tira o 1. E no outro aqui, que é o que fala regime de capitalização composta de uma aplicação e tudo, e aí esse já não tira, né? Já não tira o 1. Tá. E aí eu fiquei meio perdida nisso, tá? Obrigada, Pro. Então, vamos tentar esclarecer. Ó. Gente, para trabalhar juros compostos, a gente tem essa fórmula, não é? Que é o montante igual ao capital que multiplica 1 mais I, né, elevado a T, tempo, que é o prazo. Essa é a fórmula. Nessa fórmula, a gente substitui os valores. Se a gente substitui os valores C, I e T, a gente consegue o valor direto do montante. Tudo bem? Então, essa fórmula é para essa finalidade, descobrir montante. Montante é valor. Aí, os valores aí são, vamos lá, montante igual, qual que é o capital na questão de juros compostos? É 5 mil? 5.500? Quanto que é? 5.500. 5.500. Então, aí, na revisão, eu sugeri para que vocês coloquem o valor por extenso. Vanessa, boa noite. Então, capital 5.500, que multiplica 1 mais I. Qual que é a taxa? 1,5? É 1,56. 1,56? Tá certo. Então, 1,56%, né? O I é esse 1,56 dividido por 100, que vai dar o 0,0156. É isso que eu ia falar, eu fiz desse jeito, eu falei, pronto, fiz errado. Não é? Então, está dentro da fórmula. E o prazo,
esse daí ninguém vai errar, porque como que é? Já vários quizzes, a gente está trabalhando com 3 meses, certo? Nicole levantou a mão. No caso, é 1,56%, mas aí para fazer a conta, divide ele por 100 que dá esse valor, certo? Então, lá no enunciado, ele é publicado, né? Lá no enunciado é publicado 1,56%, não é isso? E esse porcento é dividir por 100. O índice é 1,56 dividido por 100. Então, como na fórmula pede o I, não pede a taxa, então a gente coloca ali no lugar do I o 0,0156. Ah, tá. Não, era só para eu me conceituar. Porque eu falei assim, oxe, é porque eu coloco ela assim normal e depois eu divido por 100 para depois fazer a conta. Mas é a mesma coisa. Então, aqui na fórmula pede o I. Então, aí a gente coloca o I. E esse 1,56 é a taxa, né? O 0,156 é o índice da taxa. Que é a taxa dividida por 100. Não é? Aí, boa noite, Jéssica. A gente agora calcula o parênteses primeiro. Montante igual 5500. Dentro do parênteses vai ficar 1,0156 elevado ao cubo. Certo? No caso, a gente tinha uma soma, uma potência e uma multiplicação. Em tese, a potência a gente faz primeiro, mas o parênteses, ele inverte a prioridade. Tudo que está dentro do parênteses, a gente tem que fazer primeiro, apesar de ser uma soma. Então, a gente fez a soma primeiro. Aí, agora sobrou a multiplicação e a potência. Então, pela regra, a gente vai fazer o quê? A potência primeiro. Então, quanto que dá 1,0156 elevado ao cubo? Ou faltou 1, professor. Você botou um 0 a mais e um 5. Eu vou falar agora. É 5. Então, temos uma aluna prestando atenção, 2 alunas prestando atenção. Muito bem. É brincadeira. Eu também prestando atenção, professor. Eu também estou prestando atenção, muito. Pegadinha do não deu tempo de falar. Certo. Quanto que dá 1,01? Estou quietinha aqui. 1,0156 vezes 1,0156 vezes 1,0156. Quanto que dá isso, gente? 1,04? 04753386764. Todo mundo está prestando atenção. 04753, repetindo. Eu tenho isso não. 38764. 38764. Bateu aí para todo mundo? Eu errei na digitação, tá Não. certinho? Não tá certo? O meu tá assim. Tá certo. Eu tava olhando no juro simples. Tá legal. Então, ó, 1,0156 vezes 1,0156 vezes 1,056 vai dar aquele 1,0475338764. Ok? Agora, sobrou só a multiplicação. A gente pega os 5.500 e multiplica por esse valor. Quanto que dá esse montante aí, gente? 5.761,436322. Repetindo, por favor. 5.761,43632202. 4363202. É isso? Bateu aí para todo mundo? Sim, o meu tá assim. Sim. Ok? Aí, gente, agora a resposta. Resposta, 2 pontos. Isso daí é dinheiro, não é? Então, vai dar 5,7
761, vírgula, quanto? 44. 44. 44, pro. Ok, Jaqueline, boa noite, 44. Então, essa é a resposta, gente. Ai, professora, eu tô tão feliz. Você não tá fazendo ideia. Que eu tô acabando passando em cima de todo mundo, até peço desculpa. Mas é que eu tô feliz que eu consegui fazer, vocês não têm ideia. Eu dei uns saltos aqui que, nossa. Legal, que bom. Professor, eu faço diferente do que você passa, mas eu consigo chegar no resultado. Então tá ótimo para mim também. Tô igual a Nicole, tô quase soltando fogos aqui de tanta felicidade. Que bom. Eu consegui entender e fazer. Ok, que bom. Então, é isso. Gente, ó, então, qual é o montante? O montante é esse daí, né? Ou, só para deixar mais claro, montante igual R$ 5.761 reais e 44 centavos. Aí, ó, na próxima questão, ele pergunta qual que é o rendimento que está aí dentro desse valor, não é? Então, a gente sabe que montante, ele é igual a capital mais juros, não é? Essa é a fórmula básica. Dessa fórmula, a gente pode fazer o seguinte, que montante... Ô, Pro, vai ser... Pois não. não é vezes? Não, na primeira fórmula de montante que eu montei para vocês, não é vezes. É capital mais mais? juros. É mais. Então tá. Eu achei que o mais era para descobrir o montante do juro simples. Não, juros simples ou compostos, né? Se vocês verem lá na gravação, sempre é capital mais juros. Só que, por exemplo, o rendimento de juros simples, ele é multiplicação. O rendimento de juros compostos é exponenciação. Né? Juros é rendimento. Agora, montante, em um ou em outro, né? O que rendeu em juros simples, mais o capital é montante. O que rendeu em juros compostos, mais capital é montante. Aí, gente, ó, se de um lado o capital soma, passando o capital de lado, ele passa a ser uma subtração. Então, a gente vai passando o C do lado direito para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. Aí, o que sobra do outro lado? Só os juros. Então, se do montante eu tiro o capital, eu descubro qual é o valor dos juros. Então, se do montante, que é 5.761,44, eu tiro 5.500, então, um menos o outro vai dar 361,44. Bateu aí, gente? Não. Pro, tá errado. Não, a gente está falando pro professor que tá errado, gente. Ai, não! É que não vai ter. Estamos tão empolgadas. Não, eu falei Não, assim, não é esse também não, resultado. professor. É que o resultado está errado. É 5.761. Ah, muito bem. Dá 261,44. Ok. Isso mesmo. Eu olhei e falei, meu Deus. Já temos mais pessoas acordadas agora. Ô, Pro, eu acho, Pro, que você tá pondo isso de propósito para ver se a gente tá Ele tá prestando fazendo pegadinha com a atenção. gente. Pegadinha Isso, no é malandro. Pra pegadinha. ver se a gente tá prestando atenção. Gente, Como ele não tá vendo a gente na câmera, peraí que eu vou pegar elas. gente, ó, lembra aí que é um velhinho que está digitando aqui, certo? E aí eu tô com problema de óculos e eu erro na digitação. Tá bom, sei. Mas é verdade. Então, bateu agora 5.761,44, tira 5.500, sobrou 261,44. Então, do montante, eu tirei o capital, sobrou os juros. Caiu um lenço aí? Agora, ó, resposta. Esse rendimento, né, os juros, ele é igual a R$ 261,44.
eu vou colocar na frente, mas poderia ser depois. Os juros é igual a R$ 261,44. Então, numa questão pergunta o rendimento, na outra questão pergunta qual é o rendimento. Uma questão pergunta qual é o montante, na outra qual é o rendimento. Nessa questão diminui. Tudo bem? É um valor menos o outro. Agora, gente, ó, eu vou voltar ali, vou selecionar essas duas linhas aqui, ó. Eu vou copiar essas duas linhas, vou levar lá para baixo. Ô, Pro, agora que eu entendi o que a Thalita quis dizer, que eu acho que ela deve estar sem micro. Ela queria, ela perguntou se dá para diminuir a tela para ver toda a conta assim, seguida, entendeu? Mas acho que não dá, é do próprio computador isso, né? Não, eu posso diminuir, mas aí vocês não vão ler. Vai ficar ruim para ver, né? Posso diminuir, sim. É questão de... Para ver toda a conta, ó. Para ver essa sequência. Para ver essa sequência... Deixa eu ver aqui. Vou diminuir para tamanho normal de fonte, tá bom? Ó, toda a sequência tá aqui. Não dá para ver nada. Não é? Como eu tô no computador, eu consigo enxergar. Então, no celular, é só dar zoom na No tela. computador, eu não estou conseguindo ver bem. O meu eu tô conseguindo. O meu tá indo Nossa, normal. ficou minúsculo. A Thalita falou que já pegou, era só pra ela poder tirar. Tá. Tá Acho que minúsculo, a eu não consigo enxergar. Thalita printou, então já... Que era já só deu para ela poder ter um exemplo. Tudo bem? Já tá tudo aí. Voltando lá para o tamanho maior, né? Aí eu copiei aquelas duas últimas linhas. Gente, ó, aqui... Aqui, ó. Eu vou deixar claro aqui que é uma equivalência de taxa. Quando a gente trabalha a equivalência de taxa, a gente só está trabalhando da fórmula o quê? A parte da taxa. Certo? Que é o 1,0156 elevado ao cubo. E a gente já sabe que essa potenciação, ela vai dar o quê? O 1,0475338,764. Tá claro aí, gente? Perguntas aí? Aí, ó, nesse momento que a gente está trabalhando só com a taxa, como dentro do parênteses a gente somou 1, agora para publicar a taxa, a gente tira o 1. Aí vai dar 0,0475,338,764. Aí que multiplica esse valor por 100, para poder dar a taxa. Isso. Boa noite, Gesivânia. O 1 é mais por conta da fórmula, por isso que ele é descartado. Isso. Então, porque em juros compostos, a gente precisa, para capitalizar valores, a gente vai somando por 1, não é? E agora, para publicar só a taxa, a gente não publica o fator, a gente não publica o índice, a gente publica o valor percentual. Certo? Aí, então, é vezes 100. Aí vai dar 4,75338,764. Bateu aí, gente? Sim, pronto. E aí, resposta.
Essa taxa, né, que é o T maiúsculo, é o 4, quanto? 75%. 75%. É isso. Não tem segredo. Aí, ó, para a parte da taxa, tá tudo aí. Eu não preciso diminuir essa fonte, não. Se alguém quiser printar, vai printar exatamente isso aí. Nicole Gaspar está comemorando. Eu tô, Pro, que eu entendi, tô feliz. Que bom. Então é isso. Então, o feedback do Quiz 7, eu trouxe essa parte aí. Agora a gente já vai virar a página e falar do próximo passo. Deixa eu ver aqui. Olá, gente. A gente vai ver duas novidades hoje, não é? As ações de agência e o sistema financeiro. Das ações de agência, existe um texto que eu vou subir no Que Mágico, eu não subi ainda, e lá vai estar toda a parte mais teórica, mas aqui eu estou colocando o resumo, tudo bem? Tanto das ações de agência, como do sistema financeiro. Para deixar claro, né, principais ações de agência, ou principais serviços, quem agencia é quem faz serviço, né? O agente é aquele que faz o serviço, aquele que tem a capacidade de agir, aquele que faz a atividade. Então, para um gestor financeiro, que atividades que ele tem que fazer? Basicamente, são essas 4. Ele faz o orçamento, ele cuida da previdência, ele cuida da administração do caixa e ele cuida da administração do crédito, não é? A gente já viu aqui um orçamento que é familiar e pessoal, para um mês. E eu sugeri para vocês, né, em termos de Brasil, a gente está pensando em o quê? Em 13 meses. Um orçamento que tem aí uma perspectiva de 13 meses. Mas, dependendo do cenário, né, eu já trabalhei orçamentos de 3 anos, numa economia mais estável, e já trabalhei orçamentos de 5 anos. Então, por exemplo, se amanhã ou depois vocês forem planejar a previdência de vocês, isso é, me aposentei e eu quero planejar essa fase após a aposentadoria, tem um horizonte no mínimo de 10 anos, não é? Se vocês quiserem viver aí na média. Mas se vocês quiserem viver muito mais, vocês, nesse momento, podem estar fazendo aí contas para mais tempo, mas no mínimo 10 anos. Uma outra dica aí também é pensar na previdência 10 anos antes dela acontecer. Esse ano daqui, 21, agora dia 15 de julho, eu completo 10 anos de aposentado. 10 anos de aposentado já. Então, eu cuidei da minha previdência. Eu continuo cuidando da minha previdência. Para vocês que são jovens aí e a nossa previdência oficial ela ficou pior, a gente precisa pensar melhor nesse sistema de previdência, na nossa aposentadoria, para que a gente não fique se queixando no momento da aposentadoria da previdência do governo, né? Na verdade, a gente não deve ficar mais dependente só da previdência do governo. A gente precisa cuidar para que a gente tenha uma previdência própria, uma previdência privada, para não ficar dependendo só da previdência do governo. Então, se eu sou um gestor financeiro, eu preciso pensar nisso também. Gente, administração do caixa. A administração do caixa é o dia a dia, o que entra e o que sai, todo dia, não é? Existe um valor de grana que entra e um valor de grana que sai. Se eu preciso do dinheiro da condução e eu uso papel moeda, eu saio de casa com o dinheiro da condução na mão. E às vezes até trocadinho, pensando aí
para facilitar o troco. Então, eu preciso ter o dinheiro da ida e o dinheiro da volta, para que eu possa estar indo para o trabalho e voltando para o trabalho, por exemplo. Mas aí são exemplos, o quê? De valores que saem, mas também existem os valores que entram. A administração de caixa, ela pode ser diária. Hoje eu falei com uma aluna que ela trabalha com vendas e, no caso dela, é bem diversificado. E aí ela tem o quê? Todo o dia, ou toda vez que ela faz um negócio de venda, ela tem dinheiro entrando e dinheiro saindo, dinheiro cash, né? E essa administração do caixa, ela precisa fazer. Se vocês são um gestor de uma microempresa, então existem de verdade, alguns dias que falta dinheiro no caixa, não é? Aí vocês precisam ter um acordo no banco para utilizar algo semelhante ao cheque especial. Então, faltou um dinheiro no caixa, eu vou precisar do quê? Do crédito do cheque especial. Sobrou algum dinheiro no caixa, vocês precisam também ter um acordo no banco que aquilo que sobra no caixa de vocês, ele vá direto para uma aplicação. E que vocês tenham aí uma forma de que aquele dinheiro não fique parado. Então, aí vocês estão cuidando do caixa pessoal, do caixa da família, ou do caixa de uma empresa, por exemplo. E se eu administro caixa, eu preciso também administrar crédito, porque a gente precisa ter aí um ou dois bancos de preferência, para que vocês possam estar fazendo essa administração de crédito sempre com a melhor taxa, com aquela melhor taxa de oportunidade. Às vezes, um banco hoje, ele tem uma melhor taxa que o outro banco. Um banco hoje, entre dois bancos, ele tem melhores condições que um outro banco. Então, aí vocês estão administrando isso também. Tanto na captação da grana, quando falta dinheiro no caixa, ou na aplicação da grana, quando sobra dinheiro no caixa. Que vocês possam estar administrando isso sempre da melhor forma e levando esses valores que sobram sempre para as melhores aplicações. Então, as ações de agências, basicamente, são essas quatro: o orçamento, a previdência, a administração do caixa e a administração do crédito. Perguntas aí, gente? Amanda Vaz, boa noite. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar, inclusive na próxima aula. Eu vou virar a página aqui. Alguém levantou a mão? Sim, pro. Fala, Boa Gê. noite. Boa noite. Pro, eu estava lendo o livrinho que você colocou em PDF, maravilhoso. Já fiz empréstimo, já comprei na Bolsa de Valores, só na imaginação, viu? Ah, que maravilha. Estou já terminando, é que tem bastante coisa para eu ler das outras matérias, aí eu estou lendo aos pouquinhos. Muito bom de ler, professor. Bom, né? O Mauro Ralph, ele escreve bem e fácil, eu acho. Nossa, eu achei que tinha sido você que tinha escrevido, professor. Não, não. O investimento não sou eu. E a menina do Vale também não sou eu. Mas o resto acho que é tudo meu. Nossa, eu achei super interessante. Aqui, assim, tem outras matérias, né? Eu tô lendo ele aos pouquinhos. Os exemplos que ele dá, entendeu? Aí você consegue viajar e eu começo a brincar, que eu falo assim, olha, já tô começando a ir para a Bolsa de Valores, já tô investindo, já sei dos bancos. É interessante, eu não conhecia o assunto. Então, e vocês agora, gestores do dinheiro de vocês, gestores das finanças de vocês, é bom que vocês conheçam aí as possibilidades, não é? É bem interessante, professor. Olha, se eu tivesse essa orientação há mais tempos atrás, eu acho que eu tinha arriscado a investir, hein? Então, a gente aprende a arriscar também. Mas do jeito que tá a crise agora dá medo. Então, mas se vocês ficaram sabendo da notícia da Forbes, o Brasil aumentou na lista de mais ricos 11 pessoas mais ricas no mundo todo.
Então, quem tem grana está aproveitando a crise, viu, gente? Alguém perguntou, Adriana, diga. Mas assim, tem que tomar bastante cuidado e ter muito conhecimento, né? Porque esse final de semana, acho que foi domingo, eu não lembro se foi num Fantástico ou se foi num Jornal da Record. Passou que tinha assim muita gente perdendo muito dinheiro, inclusive um jogador de futebol, ele perdeu milhões, que esse negócio de bolsa de valores, porque tinha quadrilhas, né, agora nessa época de pandemia, dando golpes e tinha um monte de gente. E teve até um caso de um rapaz que ele era estudante de economia, dava aula, tudo, ele começou a investir e ele perdeu tudo e ele acabou se suicidando. Então, assim, Nossa. eu tenho muito medo dessas coisas, assim, né? Eu fico pensando, uma vez uma amiga comentou comigo, tem um aplicativo tal de investimento, aí tá, ela começou a investir, depois aí começou essa história da pandemia, não sei o quê, aí começou a cair o valor, não sei o que, eu falei, eu vou acabar com essa história de entrar nesses negócios, eu vou guardar dinheiro no meu banco mesmo, que tá tudo certo. Aí hoje Então, eu tenho a para quem é... Nubank e eu guardo pelo aplicativo da Nubank, porque lá tem o que você coloca o dinheiro e você marca a data para tirar. Tipo, eu quero tirar só daqui a 1 ano, eu quero tirar só daqui a 2 anos. Aí eu vou jogando o dinheiro lá, entendeu? Aí ele fica Entendi. trancado lá, eu não perco nada, entendeu? Ele fica lá, não rende. Mas também não perco nada, não corro esse risco, né? Então, a gente precisa estar preocupado com as garantias, né? Às vezes, essas situações mais virtuais, a gente não vê muito claro quais são as garantias. Então, essas garantias, elas precisam existir, né? E se eu começo a entender um pouquinho de bolsa de valores, o que eu já comentei aqui no curso, não vou colocar a minha cara direto na bolsa, eu vou primeiro para os fundos, para entender os mecanismos, né? Então, eu vou para os fundos de ações, e aí eu posso estar entendendo o mercado de ações um pouco. Se eu quero investir em moeda, eu posso ir para um fundo cambial. Se eu quero trabalhar com imóveis, eu não preciso ter o dinheiro para comprar uma casa hoje ou amanhã. Eu posso começar com um fundo imobiliário, né? Então, existem todos os tipos de fundos aí que eles começam a dar uma ideia de como que está cada um desses segmentos. E a gente vai diversificando entre um e outro e vai aprendendo, né? Isso com bancos que nos deem garantia, não é qualquer situação. Às vezes, precisa ter uma corretora, precisa ter um corretor idôneo, precisa ter um banco que a gente tenha informação e ele realmente vai dar-nos garantia para tudo que a gente tem interesse e quer. Ok? Hoje em dia tem muito na internet, né, professor? Começa a investir com apenas R$ 100, não sei o quê, aí oferece curso e oferece não sei o quê. Nossa, eu morro de medo dessas coisas, porque eu falo, Jesus, eu já não tenho dinheiro, e o pouco que eu tenho, eu vou entrar no negócio desse para perder, aí eu tô lascada. Verdade, precisa tomar cuidado. Então, às vezes começa bem, mas depois a pessoa ela entrou para aplicar um golpe, né? Então aí a gente precisa tomar cuidado, porque esse tipo de coisa já existe há muito tempo, né? Não é de hoje, né? Às vezes só vai mudando o jeito, mas os golpes existem há bastante tempo. Gente, serviços dentro da gestão financeira, não é? Assessoria, o planejamento. A gente precisa dos bancos comerciais ou de investimento e precisa de seguro, gente. Então, esses 4 serviços, geralmente a gente busca fora. Uma coisa que vocês, às vezes, não fazem, um professor não faz, e eu aconselho que façam, é buscar assessoria. A gente não precisa ser guloso para querer estar fazendo tudo sozinho.
a gente pode estar buscando assessoria para vários serviços, né? E aí, por exemplo, um professor, ele pode trabalhar aí 20 aulas, 40 aulas, 60 aulas, mas se ele tiver assessoria, fica mais fácil de ele trabalhar essa situação. E precisa ter plano, com certeza, não é para uma semana, um mês, um ano, e para algum tempo, pelo menos para um curso completo. Os bancos comerciais, a gente precisa deles com certeza, e os bancos de investimento. Às vezes a gente encontra o investimento dentro dos bancos comerciais mesmo, ou a gente vai perceber que existe potência se a gente for direto num banco de investimento. E, por último, a seguridade. Uma coisa que eu aconselho que vocês façam, né? Vamos supor, não tem o capital de reserva agora, e, de repente, como aconteceu comigo, a gente é arrimo de família. Então, eu, muito novinho, já fui arrimo de família. Meu salário era o maior da minha casa. Aí começou a passar na minha cabeça, e se eu faltar? Se eu faltar, eu vou deixar os meus irmãos e os meus pais em dificuldade. E eu não tinha ainda capital de reserva. A minha sugestão é que a gente faça um seguro de vida. E nesse seguro de vida, se a gente faltar por sempre uma eventualidade que o seguro de vida cobre, então a gente vai deixar, no meu caso lá, na época, os meus irmãos e os meus pais sem, como que é, sem o devido cuidado. Eles teriam, né, na minha falta, aí o devido cuidado. Depois a gente começa a fazer a nossa reserva. E aí a própria reserva, como a gente já viu, ela vai se prestar aí para essa situação de emergência nas eventualidades e, por último, para a previdência, né? De preferência que seja sempre para previdência. Então, esses serviços... Professor, Fala, Adriana. deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Eu fiz o seguro de vida pela Nubank. A Nubank é um banco digital, Sim. certo? E, assim, ele tem muitas coisas, muitos benefícios, muita coisa bacana, assim, que eu vejo, que eu estou usando bastante o cartão, porque eu tenho do Bradesco, mas eu não uso com muita frequência, eu estou usando mais a Nubank, né? Porque é o único que me ofereceu crédito. Então, eu tenho uma dúvida, assim, com relação, por ser algo digital, parece que ele é afiliado, eu não sei, alguma coisa com relação a Bradesco, eu não tenho muita certeza, alguém já me falou isso, não sei se é verdade. Nessa questão, né, de acontecer alguma coisa, e como que faz, eu estou pagando seguro, mas, tipo, se acontecer alguma coisa, minha irmã é assegurada, como que ela vai fazer para resgatar esse seguro se é um banco digital? Então, vocês têm lá uma pólice digitalizada, e a tua irmã é a beneficiária, não é? Nessa pólice digitalizada vai estar aparecendo o nome da tua irmã. Então, ela passa a ser, na tua falta, a beneficiária, e ela vai poder solicitar, né, o benefício se a eventualidade acontecer, né? Entendi. Então, no caso, eu vou imprimir isso, né? É bom deixar impresso, né? Porque vai que, sei lá. Então, aí você vai estudando essa situação, né? Tem uma hora que a tua reserva, ela vai se prestar para esse fim, e aí você não vai precisar mais do seguro, e aí você só passa a viver desse, vamos supor, vou dar o meu exemplo, da época, o que eu pensei, para não deixar os meus irmãos e os meus pais de calça curta, eu pensei assim, no mínimo o valor de um imóvel. Então, eu estava pagando um seguro de vida, que, na minha falta, estaria conseguindo adquirir um imóvel para os meus pais, por exemplo. É uma régua de medir. Mas aí, chega uma hora que a gente passa a ter, o quê? Aquele capital. Se a gente tem aquele capital, então, aquele valor, ele pode ir para alguém, numa conta compartilhada,
ou num testamento, né? E eu não preciso mais do seguro de vida. Tudo bem? Ok? Então, eu recomendo que façam, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e isso é uma forma de a gente cuidar aí do nosso futuro, né? Tá bom? E esse seguro que eu fiz, né, ele, assim, ele dá bastante benefícios, né? Não só em caso de morte, mas em caso de invalidez, acidente, essas coisas, cobre tudo. Então, achei bem bacana, porque eu ando de moto, né? E a gente nunca sabe, né? Aí eu falei, não, achei bem interessante e acabei fazendo. E nem pago caro, sabe? É 20 e pouco reais e um valor bom que dá aí depois se acontecer alguma coisa. Então, essa fase aí da capitalização do seguro, ela é pequena, né? E a eventualidade a gente nunca sabe. E o motoqueiro, ele tem mais risco. Então, ele precisa ter um seguro de vida, com certeza, se ele não tem reserva, né? Tá bom? Meu caso falta reserva. Tá? Então, eu vou virar a página aqui. Então, é o próximo assunto. Então, o sistema financeiro nacional, não é? Antes de falar do sistema financeiro nacional, no texto que eu vou subir lá no Que Mágico para vocês, vai falar de spread, vai falar de liquidez, vai falar de Selic. E aí, o que é spread, o que é liquidez, o que é Selic? Alguém conhece um desses três termos? Eu conheço o Selic, professor. Né? Só o Então, Selic, já ouvi falar. Então, o Copom, ele se reúne no Brasil, não é? Que é um órgão dentro da nossa economia, que ele rege esse sistema especial de liquidação de custódia, que é uma taxa de juros de referência para o mercado. Tudo bem? Aí, a cada 45 dias, a taxa Selic, ela é publicada e ela passa a ser uma referência. Então, se a gente pensar em letras do Tesouro Nacional, a letra do Tesouro Nacional, ele paga essa taxa Selic de referência mais alguma coisa. Então, se o mercado já trabalha uma taxa de Selic de 3%, por exemplo, então qualquer investimento que a gente imaginar para o nosso futuro, ele tem que render mais do que 3%. Senão, eu vou comprar papéis lastreados em Selic que, vamos supor, se eu abrir um estacionamento e para ter menos que a Selic, então eu posso ter um ganho social porque eu estou gerando emprego, mas a gente pode pensar assim, eu posso ganhar os 3% sem ter dor de cabeça de mão de obra, por exemplo. Então, é melhor eu não investir no estacionamento e vou só viver de rendas usando a Selic, por exemplo. É uma forma de pensar, ok? Então, a taxa Selic, ela dá essa referência. Aí, uma pessoa que, de repente, a taxa Selic é uma taxa anual. A poupança também, quando fala de 6% de rendimento, é também um rendimento para um ano. O dinheiro parado lá durante um ano, ele vai render 6%. Então, se eu estou numa poupança que não é o melhor investimento, o que acontece? É melhor que qualquer investimento que eu faça seja maior que essa referência da poupança, por exemplo. Agora, se eu abrir um negócio, se eu abrir o estacionamento, é melhor que o negócio ou estacionamento, ele remunere mais do que essa referência, ok? Para que compense aí qualquer investimento que a gente faça. Agora, se eu tenho vários negócios, desses vários negócios, aquele negócio de menor rentabilidade, ele passa a ser a nossa referência. Se eu tenho lá uma padaria e ela
Mainara, boa noite. Se eu tenho uma padaria, ela já rende 10% ao ano, por exemplo, então qualquer outro negócio que eu for querer abrir para diversificar, é melhor que renda mais do que esses 10%. Tudo bem? Então, isso falando da Selic. Agora, spread e liquidez. Liquidez é o seguinte, o tempo que demora para qualquer investimento, ele ter o capital e o rendimento na nossa mão. Né? Então, se eu pensar numa poupança, a liquidez da poupança ela é mensal. Qualquer coisa que eu aplicar na poupança, eu vou ter aquilo que eu investi mais os juros depois de um mês. Se eu comprar um título de capitalização semestral, então a liquidez desse título de capitalização é semestral. Eu posso ter títulos que são semanais. Os fundos de ações, eles têm aí um regime de liquidez semanal. Qualquer dinheiro que eu peça hoje, eu vou resgatar esse dinheiro só daqui uma semana. Então, isso é a liquidez dos fundos de ações. 30 dias é a liquidez da poupança. Então, a liquidez é esse tempo que demora para que esse dinheiro vire para nós, que esse investimento vire dinheiro na nossa mão, né, rapidinho. Dois exemplos de liquidez que são longas, né, a do terreno ou imóvel. Para você fazer dinheiro de um imóvel, preciso de dinheiro hoje, vou vender o meu apartamento. Aí, para que isso vire dinheiro na minha mão, essa liquidez ela é de longo prazo. Não dá para vender um imóvel de uma hora para outra, a não ser que o prejuízo seja muito grande. E isso não interessa para ninguém. Então, a liquidez do imóvel ou do terreno é uma liquidez de longo prazo. Tá claro o que é liquidez aí para vocês? Mainara levantou a mão. Sim, professor. Acredito que... Mainara quer perguntar? Levantei a mão sem querer. Sem querer, tá bom, tudo bem. Mas qualquer coisa é só perguntar. Gente, ó, spread. Spread é como se fosse o nosso lucro em juros compostos, sempre pensando em juros compostos, não é? Então, se eu compro por 5% e eu vendo por 10%, então, a grosso modo, o nosso spread é de 5%. Tudo bem? Por que grosso modo? Porque a gente sabe que de uma taxa para outra, o que acontece? Não é juros, não é subtrair, né, valores. A gente vai o quê? Potencializando ou fazendo o contrário da potência. O que é o contrário da potência, gente? É a divisão, pro? Não, a divisão é o contrário da multiplicação. Potência não é o exponencial, não é, professor? O exponencial ou potência, qual o contrário? Operação inversa. Fração? Você falou isso a semana passada, não falou, professor? Eu falei? Eu não sei se foi exatamente isso, mas você perguntou algo parecido. Então, ó, da soma é a subtração. O contrário da subtração é a soma. O contrário da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Da potência, a operação inversa é a raiz. Isso mesmo. Você falou semana passada. A Nicole falou raiz e não entendi, Eu então. falei. É radiciação, né, Pro? Ou radiciação, é isso aí. Então, eu falei a semana passada. Tá? Desculpa, Nicole, então eu entendi errado. Tudo bem? Então, Né, que tá ligado tudo ao mesmo tempo aqui, Pro. Aí deve ter também tido algum tipo de interferência. Eu falei junto também com o senhor, desculpa. Não, sem problemas. Então é isso, gente. Ó, o spread é essa diferença, mas pensando o quê? Na raiz, né? Não na subtração. Tudo bem? E respondendo aí, que leitura fazemos da taxa Selic?
é que ela é uma taxa de referência, né, de mínimo de rendimento. Se o mercado já paga a Selic, já garante a Selic, o próprio Sistema Financeiro Nacional, ele garante a Selic, então, qualquer coisa que eu ganhe menos que a Selic, deixa de ser bom negócio. Tudo bem? Dinheiro no colchão, por exemplo, é melhor o quê? Comprar um papel lastreado em Selic. O dinheiro no colchão, talvez só para quem tenha dinheiro roubado, né? Como alguns políticos lá que têm apartamentos só para guardar malas de dinheiro, né? Aquilo não está aplicado, né? Aquilo está... Acho que dinheiro roubado pode ficar parado, mas o dinheiro ganhado com o nosso rico suor é melhor que esteja aplicado e numa aplicação que seja melhor que a da Selic. Tá bom? Virando a página. Gente, ó, o Sistema Financeiro Nacional, ele consiste do mercado de crédito, do mercado de capital, do mercado cambial, do mercado monetário, não é? O dinheiro que está ofertado no mercado é o crédito que existe, né? Quanto mais dinheiro, tem mais crédito. O capital é o dinheiro que a gente tem, que faz parte desse mercado também. O cambial é a situação das diversas moedas, tipos de moedas. Então, eu posso ter, alguns de nós, né, pode ter dólar e real. Então, um pouco de dinheiro em dólar, um pouco de dinheiro em real. Algumas pessoas mais chiques aí, de repente, têm dólar, euro e real, né? E outras pessoas mais viajadas aí, de repente, pode ter até uma diversidade cambial maior. Mas todos esses tipos de moedas aí, de diversas referências, é o mercado cambial. E o mercado monetário é o tamanho mesmo do dinheiro que circula. O crédito é o dinheiro que a gente pode ofertar para as pessoas, né? Então, eu posso fazer todo o meu dinheiro circular, né? Mas não é todo o meu dinheiro que eu posso colocar numa operação de crédito com alguma pessoa, certo? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele trabalha com esses 4 mercados aí, de crédito, capital, cambial e monetário. E o Conselho Monetário Nacional, que rege aí a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ele tem essa configuração mínima. O ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e o presidente da Comissão de Valores Mobiliários. Uma comissão aí que rege tudo que é móvel aqui no Brasil. Então, esses 3 sujeitos, basicamente, eles regem para nós o nosso Conselho Monetário Nacional. Agora, dependendo de governo para governo, ele pode ter 2 ministros para reger a economia. Um ministro da Economia e outro ministro da Fazenda, por exemplo. E aí, esses 2 sujeitos, eles podem fazer parte do Conselho Monetário Nacional. Depende de como é o governo, de como o governo foi constituído. Mas, basicamente, é isso daqui. E esses sujeitos, eles precisam ter argumentos aí para estar gerindo e oferecendo aí a nossa taxa de referência. E essa taxa de referência, ela passa a ser uma taxa que capta dinheiro do mercado internacional para o Brasil. Então, se o nosso Conselho Monetário Nacional, ele fala que a Selic é 2%, e nos Estados Unidos não existe taxa Selic 0, então muitos investidores americanos, de repente, eles trazem dinheiro para o Brasil, porque lá eles não vão ganhar nada, e aqui eles vão ganhar 2%, por exemplo, né? Agora, sempre tem a questão do risco, né? Como a Adriana falou, né? Pode ser um banco virtual que nos causa temor, mas também pode ser um mau governo que nos causa temor.
Então, podemos ter investidores estrangeiros trazendo dinheiro para cá e confiando que esses 2% serão pagos. Mas podemos ter também um país que ele promete pagar 2 e não paga, aí ele faz o calote. Isso tudo precisa ser pensado, tudo precisa estar sendo avaliado. Então, o nosso sistema financeiro aqui no Brasil, ele tem essa estrutura básica. Perguntas aí, gente? Aí um gestor financeiro, ele precisa cuidar disso tudo. E eu vou subir textos sobre esse assunto para vocês. Esses textos, fui eu que fiz o resumo. Aí vocês podem criticar. Pergunta, gente. Ô, Pro, mas assim, no que você se expressa, eu consegui enxergar no que eu li. Eu falei, nossa, do jeitinho que o professor fala, por isso que eu pensei que tinha sido você que tinha escrito. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Obrigado. Eu também, Gesivânia. Eu só vi que o livro era do Mauro Halford, né, professor? Porque eu vi que estava lá em cima. Senão, era a mesma coisa do professor falando. Ah, é? Então, eu acho que eu aprendi bastante com ele. Desde o século passado, eu me oriento pelo Mauro Halford, né? Então, ele passa... Acho que ele fala bem, ele se expressa bem e eu acho que fica fácil de interpretar, entender e passar informação para os outros. Então, acho que é um pouco essa referência que eu tenho, a referência dele. Eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Assim, para quem quer investir pouco, você acha bom começar por onde? Para quem não tem muito para investir? Então, num banco comercial, os fundos que eu falei, por exemplo, o fundo de ações, ele é R$200. E a partir de R$200 você já consegue investir num fundo de ações. Agora, eu cheguei já a comentar para vocês, né? Então, a gente precisa de diversificar. É bom que a gente tenha mais de um tipo de investimento. E desses diversos tipos de investimento, a gente vai experimentando cada um deles. E depois priorizando aí aquilo que vai nos trazer mais retorno. A Evelyn levantou a mão. É bom, mas falta cacife, né, professor? Boa noite, professor. Diga, Evelyn. Eu voltei porque eu queria muito fazer uma pergunta. Queria não, quero. O senhor sabe o que é DEMES? DEMES? D-E-M-E-S? Isso. Não. A DEMES, ela é um modelo de prestação de contas, por exemplo, de que projetos fazem para a prefeitura, assim. O senhor nunca ouviu falar? DEMES, não. Para mim é novidade. Estou aprendendo agora. Eu queria saber se a gente tinha, como é financeiro, né? Eu queria saber se a gente ia aprender, sei lá, se tem alguma possibilidade de a gente aprender sobre, né, como que preenche, o que vai... Porque como é financeiro, né, é uma prestação de contas que projetos sociais fazem para a prefeitura. Então, por exemplo, se conseguem as verbas, e hoje está online, está via uma plataforma. Eu tenho um modelo antigo que o pessoal preenchia, mas ele não está nem inteiro, porque eu acho que nem pode, por causa que vem os dados, as informações, por exemplo, de valores que é fornecido, o que a empresa gasta, no que a empresa gasta, né? É uma declaração mensal de execução de serviço. Aí vem todos os valores financeiros, tal, mas acho que não vai rolar, né? Então, eu acho que é uma forma de prestação de contas para essa situação. Na educação, tem o PDD-E, dentro do que você falou aí, que é federal, e o PDD-E, que é estadual. E a gente precisa o quê? A gente recebe verbas que são governamentais, e existe um regime
para o uso dessa verba e a prestação de contas para essa verba que é disponibilizada aí para a escola no nível federal e no nível estadual. Existe alguma chance da gente ver sobre essas questões, assim, entender um pouquinho como funciona, professor? Pensando que é uma coisa financeira, né? É uma administração financeira, tem alguma chance da gente, nem se for pincelar, para conhecer um pouquinho? Porque eu não sei o pessoal daí, mas eu tive contato porque eu conheço uma gerente de um projeto social, e aí eu pedi para ela me enviar. Só que a planilha não veio nem com os valores, o que pode. Então, tem toda uma regra para onde pode gastar, o que não pode. Parece que não pode comprar algumas coisas, não sei se é só para alimentação, enfim. Existe uma série de burocracia, assim. Tem alguma chance? Então, eu posso verificar, mas, por exemplo, do que eu conheço do PDD e estou começando a conhecer agora, existe, por exemplo, uma possibilidade de gasto que é tecnológico, existe uma possibilidade de gasto que é de manutenção, não é? Pequenos reparos. Uma possibilidade de gasto que é a manutenção, grandes reparos. Tem uma possibilidade de gastos que é infraestrutura, né? E aí, para cada projeto, existe aí um rol, né, de possibilidades, né? Dentro da educação também tem a parte de materiais. Acho que são 6 ou 7 possibilidades, não é? Tecnologia, material, reparos pequenos, reparos grandes e... o que eu sei, por enquanto, são esses. Eu posso tentar verificar, Evelyn, o DEMES de forma específica. Eu tenho uma amiga que trabalha com a prefeitura. Eu posso tentar me informar. Se eu tiver informação de forma satisfatória e eu me sinta seguro em reproduzir, eu posso tentar trazer para cá, sem problemas nenhum. É mais para saber, assim, por exemplo, se é uma verba que é destinada para a educação ou para um projeto, enfim, o quanto que se pode gastar, para que vai esse valor, como que é repassado esse valor, em que esse valor pode ser gasto, se esse valor todo não for gasto, ele tem que voltar. É mais esses trâmites mesmo, assim, eu queria muito entender um pouco mais sobre isso. Até a educação também, né? No caso da educação, o PDDE, quando a verba vem, ela é per capita, né? Se eu tenho 600 alunos, ou uma outra escola também tem 600 alunos, a verba é exatamente igual, e as regras são as mesmas, né? Se eu tenho uma escola com 800 alunos, essa escola com 800 alunos vai receber uma verba proporcional maior, né? Porque é per capita aluno. Por exemplo, as ONGs, elas podem estar nesse regime que você falou, e elas também, dependendo do serviço que elas prestam, elas podem ter diversos tipos de projetos, e para cada projeto existe uma referência. E aí tem uma verba, né, que é para cada tipo de projeto. Entendi. Porque, sei lá, eu acho que são coisas que para a gente que está na área da pedagogia, professor, pensando nessa questão de gestão, pensando nessa questão de administração, de gerir financeiramente, eu penso que seria importante para a gente conhecer como é que funciona essa questão financeira, sabe? Por exemplo, sou gestora de uma OSC, como que eu faço essa questão financeira? Sou, sei lá, diretora de uma escola, como é que eu faço que eu recebo essa verba? Como é que pelo menos eu não sei o pessoal que está aí, mas eu não aprendi, gente, na faculdade isso. Como é que é gerenciado esse valor? Como que vem? Da onde que vem? Por onde que vem? Por qual canal? Eu sei que a OSC tem cartão de crédito, esse cartão vem no nome da instituição. Então, são coisas assim, sei lá, que seriam, pelo menos ao meu ver, seria interessante a gente conhecer, porque são coisas financeiras, por exemplo, assim. Eu não faço ideia como que é gerida a gestão financeira de uma escola. Eu não faço ideia como que vem pensando numa escola pública, sabe? Como que vem esse valor? Como que é repassado? Esse valor pode ser investido em que sentido? A alimentação, é por porcentagem? É por per capita? No caso da educação, é per capita aluno. Sim. Aí, por exemplo, varia de estado para estado? Varia de escola estadual para prefeitura? Se não...
Para uma OSC, por exemplo, pensando no espaço não escolar, né, que a gente, como pedagogas, também podemos atuar. Numa OSC, como que vem? Como é que eu entro num chamamento aí, e aí eu entrei nesse chamamento, consegui espaço e tal, como é que eu gerencio esse espaço? Pensando nessa questão de pagamentos de funcionário, eu posso pagar aluguel? Não posso? Eu posso contratar por via e-mail? Eu não posso? Tem que ser CLT? Esse tipo de coisa, assim. É uma coisa que, pelo menos, eu sei algumas coisas, porque eu trabalhei nesses espaços, mas, por exemplo, a Demis era algo extremamente gerencial, assim, eu via fazendo por cima, mas eu não sei como é que funciona, seria uma coisa bacana, assim, sei lá. Então, para cada um desses projetos tem as suas regras específicas, não é? Então, eu posso falar, por exemplo, de uma ONG. Uma ONG, ela pode estar gerindo uma creche, uma SAICA e uma escola profissionalizante, né? E para cada um desses projetos, existe aí a sua regra própria. E também é per capita nesses exemplos, né? A estrutura que eu tenho da creche, a estrutura que eu tenho do SAICA, né, do abrigo, e também da escola profissionalizante. E, não, então, o SAICA não é per capita, não. SAICA é um valor destinado para o serviço e é um valor fixo de acordo com o que, por exemplo, com o que tem. Então, o SAICA, por exemplo, existem, embora não pode, mas existem SAICA que acolhem crianças de 0 anos até 9 anos, que aí eles dão mais para berçário. Não pode, mas hoje tem umas OSCs que fazem esses manejos. E aí a renda o valor que eles recebem de repasse é 1. Aí o SAICA, que, por exemplo, trata com adolescentes, com crianças mais velhas, assim, a renda é outro. Tem a questão do local, do bairro. Então, no projeto que eu faço do SAICA, eu vou falar assim que são X abrigados, né? E uma vez aquele projeto sendo aprovado, pela quantidade de abrigados que eu vou poder acolher naquela faixa etária. Por exemplo, o SAICA ele vai de 0 a 11 a 17 anos e 11 meses, aí ele passa por aquela questão do acolhimento que eles estão reformulando isso. Então, antigamente era até 22 crianças em épocas frias, aí houve uma mudança que agora é até 15 crianças jogando para 17 e 18 em épocas frias, mudou um pouquinho, né? Diminuiu a quantidade de crianças e adolescentes abrigadas. E pelo que eu sei, não mudou os valores que são repassados pela prefeitura, né? Então, mas, por exemplo, quando você tem o mesmo valor e você vai atender de 22 para 15, a distribuição aí não fica tão prejudicada, né? Ficou sim. Eles reduziram profissionais. E se eles cortaram profissionais, é por conta da verba, né? Então, por exemplo, a cada X criança tem que ter uma quantidade X de profissionais. E dependendo da idade deles, tem que ter alguns outros profissionais, como pedagogo, por exemplo. Em alguns espaços, como o SAICA, tem alguns. Mas isso, então, se a instituição... aí os profissionais especializados, né? Tem uma proporção. Mas, por exemplo, se você tiver lá monitores e esses outros, vai depender da estrutura que você conseguir montar, né? Da mão de obra que você conseguir selecionar. Os educadores, né? Então, por exemplo, aí não está tão atrelado. É um espaço não escolar, olha que interessante. É um espaço que não é um espaço escolar e que, por exemplo, para eu ser uma técnica de SAICA, uma gestora de SAICA, eu posso ser uma pedagoga. Só que eu tenho que ter administração, minimamente uma gestão administrativa para poder assumir como gerente. Assumindo como gerente, como é que eu faço essa questão administrativa financeira desse espaço que não é escolar, né? Não é um espaço de acolhimento para crianças, para quem não sabe, gente. O SAICA é um serviço, uma instituição para acolhimento de crianças de 0 a 11 anos a 17 anos e 11 meses, e aí tem vários profissionais, tem cozinheiros, tem auxiliares de limpeza, tem os assistentes técnicos, que é gerente, psicólogo e assistente social, e aí às vezes tem alguns por fora aí, então são coisas, por exemplo, sei lá, eu queria entender um pouquinho, eu não sei, não faço ideia também de como faz a gestão de um SAICA, questão de repasse de verba, no que pode gastar, o que não pode. Tem toda uma questão aí também. Seria legal conhecer um pouco. Se a verba é pública, ela sempre tem aí um manual de prestação de contas. Agora,
vamos supor, se eu sou uma ONG, e eu posso usar diversos mecanismos para captação de verba. E aí, desse dinheiro que eu capto, é justamente para potencializar o que eu faço, né? E aí, de repente, quando eu consigo potencializar aquilo que eu faço, eu consigo dar sobrevida para o meu projeto, para projetos futuros. Isso é algo que a gente... eu conheço um gestor de uma ONG que ele tem um SAICA, uma creche, esse exemplo que eu conheço aí, e eu já fiz trabalho voluntário lá, nesse sentido. Acho que é um SAICA, uma creche e uma escola profissionalizante em Santo Amaro. Aquele tipo CEDESP? Oi? Aquele tipo CEDESP? Essa sigla eu não conheço. CEDESP? Não conheço. Essas escolas profissionalizantes para adolescentes, tipo o CEDESP, é isso que ele tem? Então, ele estava formando técnicos em gastronomia. É porque às vezes tem algumas OSCs aí que eles fazem, tem o CCA, pensando no espaço que não é escolar, né? Então tem o CCA, tem o CJ, aí tem, falando em aprendizagem, aí tem alguns que trabalham como rede de aprendizagem, como a Rede Cidadã, por exemplo, ela recebe uma verba de repasse da prefeitura e a outra particular, quem não conhece, dá um pulinho no site lá da Rede Cidadã para conhecer. Aí tem o CEDESP, que é muito similar ao que a Rede Cidadã faz, que vincula adolescente para o mercado de trabalho, mas com uma questão de aprendizagem. E aí recebe um valor de verba pública também, misturada com um valor particular de empresas que se juntam, e dá cursos profissionalizantes. O CEDESP faz mais ou menos a mesma coisa. Tipo, para a introdução do adolescente no mercado de trabalho, sabe? Jovem aprendiz. Entendi. Agora, tudo que é verba pública tem uma parte que é gasto livre e tem uma parte que precisa de 3 orçamentos. E aí, no caso... Isso é novo, hein? Isso eu não sei. Sim, sim. No caso, aquilo que precisa de 3 orçamentos, você precisa estar gerenciando aquela verba de forma que você tenha o menor gasto, né? E maior retorno. Então, você está trabalhando um dinheiro que é público e você precisa cuidar dessa forma aí. Uma escola, ela precisa fazer isso. Eu não posso... eu recebo um dinheiro direto, né? Que é o PDDE, dinheiro direto para a educação, eu recebo esse dinheiro, eu não posso ficar gastando esse dinheiro a torto e direito. Então, vamos supor que, dentro da parte tecnológica, eu posso comprar TVs, toda vez que eu comprar TVs, eu preciso fazer pesquisa de mercado e comprar essas TVs pelo menor preço, né? Entendi. Obrigada pelo esclarecimento, Pro. Nada. Sueli, quer perguntar? Eu gostaria de perguntar, professor, que sigla é essa que você e a Evelyn falou aí? Que eu não conheço. Então, a grosso modo, é um serviço de abrigo, o SAICA. Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. É o antigo abrigo, o antigo orfanato. Mudou muito a configuração, porque entende-se que órfãos no Brasil é menos do que 3% de crianças e adolescentes em acolhimentos. Então, não existe mais esse nome orfanato. Então, o nome hoje é SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Com um serviço a mais, não é? Porque existem aquelas crianças que, pelo ECA, elas podem sair da guarda dos pais. E aí, essas crianças, elas vão para um SAICA, até a maioridade. Então, ela pode ter essa faixa que é mais do primeiro nível e uma faixa mais adulta também, né? E todas essas crianças, o responsável é o SAICA, e essas crianças estão dentro do sistema escolar, né? Inclusive, o SAICA contrata pedagogo, viu, gente? Tem alguns SAICAs que contratam pedagogo. A gente vai colocar aqui, ó, SAICA, CEDESP também contrata pedagogo, e a professora Lucimar mandou uma mensagem que eu não consigo tirar ela. Assim que ela saiu, eu me vi a outra.
E a rede de aprendizagem, por exemplo, existem algumas empresas que trabalham com aprendizagem, CDESC, e aí contratam também pedagogos para dar aula para jovem aprendiz e paga-se muito bem, inclusive. Então, são crianças vulneráveis, né? Então, precisa ser bem acolhedor. E nesse caso, tem aí uma remuneração melhor, com certeza. Muito obrigada, gente. Nada. Posso virar a página aqui, gente? Acho que a próxima página já é a avaliação. E eu posso tentar me informar do DEMES, mas eu só vou passar para vocês se eu me sentir bastante seguro do que eu estiver passando. Voltando aqui, avaliação da aula de hoje. Hoje foi mais teórica, mas passa a palavra aí para vocês falarem. Ninguém quer falar nada? Só quando eu vou falar que eu vou sair, porque eu preciso tomar meu remédio. Boa noite, até a próxima aula. Boa noite, Adriana, bom descanso. Tchau, tchau, obrigada. Aprofundar o assunto, professor, eu comento. Aprofundar qual parte? Explicando para a gente. Aí não entendi, você achou bom? É isso? Eu achei interessante, né? Para me entender mais um pouquinho, eu tenho que me aprofundar. Ah, tá. Então, no caso, dentro da pedagogia, tudo isso que a gente falou é dentro do mundo da educação. E teve alguém que falou aí da pedagogia corporativa, que é um outro sonho que a gente precisa garimpar e trabalhar. E essa pedagogia empresarial, acho que deve ser uma batalha nossa, para que as empresas tenham aí pedagogos para que aquilo que é pensado seja melhor divulgado, não é? E a gente sabe que tem consequências pedagógicas aí por ações de empresas também, né? Aí, por exemplo, uma batalha que está sendo feita aí é no caso do próprio jornalismo, né? Toda a matéria jornalística, ela deveria receber um tratamento pedagógico também, né? Mas são batalhas que a gente precisa estar enfrentando, né? Hoje não existe tanto investimento para isso, mas não pode, acho que tem que ser uma bandeira, né, de nós pedagogos para que isso comece a acontecer aí. Então, existe essa parte educacional que a gente falou, existem esses projetos que podem estar acontecendo através de organizações não governamentais, além da rede que é pública normal, mas também existem outros projetos, né? Existem o próprio Instituto Ayrton Senna, por exemplo, ele pode se assemelhar em uma ONG e ele dá oportunidade de trabalhos também. E são boas oportunidades de trabalhos, mas isso tudo depende do quê? Do investimento que nós próprios estamos fazendo em nós, não é? Para que a gente possa estar concorrendo a uma vaga lá, por exemplo. Essa parte da matemática, se a gente tem facilidade, ela ajuda mais a abrir as portas. Rebeca, eu estou tentando fazer as contas, estou revendo as aulas desde o começo, para ver se eu aprendo a fazer essas contas. Não estou falando pelo microfone porque está falhando. Então, Rebeca, eu acho bom, né, que tem as aulas gravadas, e a gente pode ver e rever, e a gente vai treinando, né? Existe aquela ideia dos cadernos de exercícios, né, onde vocês podem ter esses exercícios copiados para fazer
sem consulta depois, né? Então, existem algumas estratégias, né? Espero que esses trabalhos em grupos que aconteceram também tenham ajudado vocês, porque isso ajuda a trocar figurinha, né? Mas sempre vocês precisam estar tentando fazer. Como eu coloquei lá na frente, né? O foco é aprender. Então, se o aprendizado estiver acontecendo, maravilha. E às vezes nem é pelo trabalho que a gente está fazendo aqui. Pode ser que, de repente, a Gesivânia encontrou um outro texto onde ela está conseguindo aprofundar algo que foi comentado aqui, então esse aprendizado acaba acontecendo fora daqui. Fala, Sueli. Professor, você disse que esse novo quiz, a gente vai ter 1 hora para responder, foi isso ou eu estou enganada? Não tem tempo? Na avaliação final é 1 hora, mas esse novo quiz, vocês vão ter menos de 7 dias. Ah, tá, não é a avaliação final, então. Não, vocês vão ter 4 dias. A avaliação final são 10 questões para 60 minutos. Mas Professor, não são... aí é muita pressão, professor. Eu começo a pensar logo na hora e começo a ficar com a cabeça zogada. Ainda não, hein? Então, cronometra esse tempo. Vocês vão ver que vocês precisam de menos tempo do que 60 minutos para fazer 10 questões. Sob pressão, professor. Eu me sinto pressionada pelo relógio. Aí eu não penso, não. Aí eu começo a fazer tudo errado. Tá. Concurso, se for pensar em concurso no futuro, é 3 minutos. Não fale em concurso não, hein, professor? Eu já me dei mal por causa disso. Eu me senti tão pressionada que eu cheguei em casa e sabia da resposta. Mas na hora lá não deu certo. Então, a gente está treinando aqui, Gesivânia, né? Então, existe uma pressão, entre aspas, mas você já vai aprendendo e se educando para que esse tipo de pressão, na hora que precisar, não te afete tanto. Isso, Amanda Vaz. As questões da prova, elas vão brotar desses quizzes que vocês já fizeram. Eu não vou inventar a roda, não. Vocês vão ter aí... Vamos supor que se eu tivesse 70 questões, dessas 70 questões eu ia escolher 10. Acho que não vai ter 70 questões, né? Acho que tem 2 quiz com 5, e agora 2 quiz, um com 7 e outro com 10. 17... 27 questões, por enquanto, em 5 quizzes, né? Acho que é isso. Tá ótimo, professor. Tá. Não, sobre lá na frente, né, Amanda, o que eu comentei foi justamente isso, que esse quiz é o quiz 8, ele vai ter 10 questões, eu vou postar na sexta-feira, e de sexta até segunda vocês vão ter 4 dias para fazer 10 questões. Mas vocês vão ver que é tudo que a gente trabalhou aqui nessa aula, e não é complicado de fazer. E depois, quando for a avaliação conclusiva, vai ter o tempo, né? A gente precisa trabalhar com o tempo, mas também para fazer 10 questões em 60 minutos não é complicado. E a gente já vai se familiarizando desde já. Ok, Amanda. Então é isso, gente. Obrigado pela participação da aula de hoje. Então, para vocês aí, boa semana, bom descanso, e a gente vai, se precisar, me procurem aí. Igualmente, professor. Boa semana. Tá. Obrigada, professor. Boa semana para você também. Obrigada. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Tchau. Interrompendo.